A foto dele, ó, Bruno Scott. Bruno Scott estava em Copacabana, num hotel, curtindo o Rio de Janeiro, né? Bruno Scott dizia lá no hotel, não, eu sou médico, trabalho em Minas Gerais, atuo em hospitais lá em Minas, estou aqui passeando um pouco porque o meu trabalho nas unidades de saúde é muito pesado e tal, essa história, né? Doutor Bruno Scott, de fato, atendia as pessoas. O que a senhora tem? Qual o seu problema? Espera aí que eu vou dar uma receitinha aqui que vai resolver isso. Aí a senhora toma esse remedinho aqui e tal, papapá. E todo mundo acreditava, gente. As pessoas falavam, poxa, deve ter tido gente que ainda falou, pô, esse médico é bom, né? É legal. O problema é que Bruno Scott nunca pisou numa universidade de medicina. O problema é que esse sujeito jamais foi habilitado por um conselho de medicina para agir como médico. Eu estou falando de um falso doutor. Um homem que vinha agindo em Minas Gerais não é de hoje e acabou preso aqui no Rio de Janeiro. A Diana Rocha vai contar mais pra gente ao vivo. Diga, Diana, esse absurdo na área da saúde. Fala comigo. Exatamente, Hernani. Esse Bruno Scott, é importante a gente frisar que ele é natural aqui do Rio de Janeiro e ele foi para Minas Gerais justamente utilizando o diploma de medicina e o documento que havia sido furtado de um ex-namorado dele que trabalhava como médico em São Paulo. Então ele furtou esses documentos no ano de 2014, colocou a foto dele na identidade do namorado e foi contratado em 2 UPAs em um hospital de Minas Gerais, no interior de Minas. Só que a equipe médica começou a estranhar o comportamento daquele profissional e foi em busca ali do currículo dele. Encontrou o telefone de contato de referência de um hospital em que ele disse que havia trabalhado antes. Quando a equipe médica ligou para esse outro hospital em São Paulo, descobriu que o verdadeiro médico estava trabalhando lá e o que eles haviam contratado era um falso médico. E foi aí que o caso foi parar na polícia. A delegacia lá de Minas Gerais ouviu o depoimento de várias testemunhas, mas o Bruno Scott nunca foi ouvido nem pela polícia, nem pelo juiz, nem pelo promotor do caso, porque ele ficava mudando de endereço constantemente. Ele vivia aqui no Rio de Janeiro, mas não tinha residência fixa. E a gente vai entender agora com o delegado que está aqui ao meu lado como esse homem passou tanto tempo longe da polícia. Doutor Ângelo Lages, muito boa tarde, muito obrigada pela polícia. Primeiro explica pra gente como que os agentes da delegacia de Copacabana conseguiram localizar e prender esse falso médico. Boa tarde, Hernani, toda a audiência da Record. Ele foi localizado em Copacabana, a gente recebeu esse mandado de prisão no início do ano, lá da Polícia Civil de Minas Gerais, tendo em vista a possibilidade dele estar aqui no Rio de Janeiro. Eles não sabiam se ele estava aqui ou em São Paulo, mas nós começamos a trabalhar em cima das informações e a gente percebeu que ele poderia estar hospedado nesse último fim de semana num hotel em Copacabana e, de fato, a gente foi até lá e conseguiu efetuar a prisão. Agora, qual foi a postura desse homem? Que eu imagino que ele tenha ficado bastante surpreso, porque o crime que ele cometeu tem mais de 10 anos. Ele ficou muito surpreso, sim. Inclusive, ele relatou ao nosso policial que ele já havia se desfeito do carro dele, ele evitava andar de carro exatamente para diminuir a chance dele ser abordado pela polícia militar. Então, ele só usava transporte público para diminuir a chance de ser preso. Então, ele realmente ficou muito surpreso e ele falou que a expectativa dele era que esse crime viesse a prescrever. Mas ele continuava atuando como falso médico aqui no Rio de Janeiro também, ou foi somente nesse episódio em Minas Gerais, lá no ano de 2014? Lá em 2014 ele trabalhou em 2 UPAs em um grande hospital, lá em Minas Gerais. Aqui no Rio de Janeiro a gente ainda não tem notícias de que ele tenha atuado como falso médico. Inclusive agora a vinculação dessas reportagens deve até ajudar, caso ele tenha cometido o crime aqui no Rio de Janeiro, eventuais denúncias podem ser levadas à Polícia Civil. Agora, o curioso é que quando há um falso médico, geralmente é uma pessoa que tentou fazer o curso de medicina ou fez durante um tempo e não concluiu, ou é um dentista se passando por médico. No caso dele, não há formação alguma, né? Ele não tem formação nenhuma, né? O que ele tinha era um relacionamento que ele teve com um médico. De fato, ele teve um relacionamento com um médico lá de São Paulo. Foi quando, então, ele furtou a identidade desse médico e o diploma de formação
em medicina. E de posse desses documentos, ele adulterou a identidade, botou a foto dele e conseguiu ser contratado em 2 UPAs e em um hospital, como eu disse, lá em Minas Gerais. E ele atendeu bastante gente, que o senhor comentou. Eu estava olhando o processo, somente em um dia ele atendeu cerca de 15 pessoas. Você vê que o crime, embora não tenha violência nem grave ameaça, é um crime gravíssimo, né, que atenta contra a saúde pública. A gente não sabe exatamente quais foram as condutas que ele teve com esses pacientes naquela ocasião, o que gera um grande risco. Agora, além dessa passagem por uso de documento falso, prática ilegal da medicina, ele tem outros antecedentes criminais, crimes praticados depois desse, né? É verdade. Ele, em 2015, ele estava respondendo por um furto qualificado aqui no Rio de Janeiro. E no mesmo ano ele foi preso pela Polícia Federal, tendo em vista o tráfico de drogas internacional. Ele trazia drogas do Paraguai para São Paulo e foi preso lá em São Paulo pela Polícia Federal. Agora ele vai responder ao processo na cadeia, porque esse processo do exercício ilegal da medicina não foi julgado ainda. O processo ainda não foi julgado. Em novembro de 2023, o juiz achou por bem decretar a prisão para garantir a aplicação da lei penal. Ele estava foragido esse tempo todo, né? Ele nunca apareceu para prestar depoimento, nem em sede policial, nem em sede judicial. E o juiz, acho que acertadamente, decretou a prisão dele e agora ele vai responder preso. Ótimo, delegado, muito obrigada pela entrevista. Estava solto esse tempo todo, achando que o crime ia prescrever, mas aí caiu no radar ali da equipe de inteligência da 12ª DP e agora foi preso. Não é? Te contar um negócio. Diana Rocha, a gente morre e não vê tudo. Diana, esse negócio de falso médico é algo que deixa a vítima desse tipo de crime com sequelas para o resto da vida. Porque imagina a desconfiança dessa pessoa toda vez que for procurar um profissional. Vira uma paranoia. A pessoa tem que investigar ali, né? Entrar na página do conselho do estado em que estiver para ver se de fato o registro bate. E eu até digo, Diana, sempre uma coisa: ninguém pode ficar constrangido quanto a isso. Eu falo isso com muita tranquilidade, minha mãe é médica. Senhores e senhoras médicas e médicos, seguinte, se um paciente pedir o registro, não tem que ter constrangimento, você sendo de fato profissional, diante de uma pesquisa, por um motivo simples. Tem um monte de gente aplicando golpe. Então, quer dizer, é melhor prevenir do que remediar. E eu fico imaginando as pessoas que foram vítimas de um falso médico, como não ficam com uma paranoia. Você conhece alguém nessa situação, Diana, que já foi vítima, ou você, fazendo matérias, já viu isso de perto? É um negócio terrível. Pois é, eu já vi isso de perto, personagens, né, pessoas que a gente entrevista que foram atendidas por falsos médicos, mas nesses casos eram profissionais da área da saúde, ou eram técnicos de enfermagem, ou eram enfermeiros, ou eram dentistas que estavam tentando se passar por médicos. Eram pessoas que tinham o mínimo do conhecimento da área da saúde e que, por isso, conseguiam passar esse papel de falso médico durante um tempo. Agora, um falso médico que nunca cursou a medicina, que nunca foi da área da saúde, realmente é algo inédito, viu? É um leigo total, né? Médico prático, só faltava essa. Diana, obrigado pela participação ao vivo aqui no programa. É cada coisa, médico prático, não é isso? Olha aqui, agora a luta de uma menina de 8 anos